Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados à Rádio Web Nova Vida. Quem vos fala é o pastor Carlos. Aleluia, que Deus abençoe a cada irmão, a cada ouvinte. Em nome de Jesus, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor visite aqueles que estão passando pelos momentos difíceis, que o Senhor possa visitar no leito da enfermidade. Senhor, Tu és o Deus que levanta os Teus santos, Pai amado, que recupera, Senhor, as suas vidas, Pai. Tu és o Deus que dá força, que dá ânimo, que o Senhor possa, Pai amado, Senhor, ir de encontro a cada vida que está neste momento, neste leito da enfermidade, Pai amado, com esta infecção maligna, meu Deus, que o Senhor possa trazer a cura, a libertação nessas almas, meu Pai, em nome de Jesus, e a todos que estão neste momento, meu Deus, passando por todo tipo de enfermidade. Tu és o Deus, meu Pai, que passa, Senhor, sobre a terra, meu Deus. Tu és o Deus, Pai amado, que visita essas vidas neste momento em nome de Jesus e traz a cura pelo seu poder, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga o renovo sobre cada vida. Amém. Glória a Deus. Precisamos viver o tempo e tempos trabalhosos, meus irmãos. Estamos em tempo trabalhoso, tá? Para quem realmente anda relaxadamente, de qualquer jeito, as pessoas não entendem que se nós pegarmos os apóstolos, nós vamos ver que o que ele está nos orientando em todo o tempo, dentro das cartas, se nós pegarmos o apóstolo Pedro, o apóstolo João, se nós vamos pegar o apóstolo Paulo e todas as cartas que nós vamos encontrar, eles vão estar falando dos falsos mestres, aqueles realmente que têm aparência de piedade, e nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, porque o que Satanás tem feito é se passar por anjo de luz. É a estratégia dele. Então a estratégia dele é se passar por apóstolos, profeta, se transfigurar em anjo de luz, ministro de justiça, meus irmãos. Ele realmente tem cara de piedade, mas engana com a sua eficácia. E nós precisamos vigiar, meus irmãos. Precisamos vigiar. E às vezes nós vemos, por causa dessa crendice, amém? Nós vemos essas multidões sendo carregadas por falsas curas, por falsas promessas, meus irmãos. Nós temos que ficar na palavra. O homem de Deus tem que ficar na palavra, meus irmãos. Então nós temos que ficar na palavra. Quando o Senhor diz: meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. E nós vemos que o homem, ele é um ser realmente que ele busca uma divindade espiritual. Ele busca, através da religiosidade, encontrar Deus de alguma forma. Mas é esse que é o problema, meus irmãos. Porque nós vivemos dentro de um país e viemos de costumes místicos, cheio desta religiosidade de buscar Deus de alguma forma. Então, se criou realmente muitos caminhos para se buscarem uma saída, buscar a Deus, meus irmãos. Como todos os caminhos levam a Deus. É isso que as pessoas dizem: todos os caminhos levam a Deus. Deus é bom, Deus é um Deus só. Realmente é um Deus só. Não há mais que um Deus, há um Deus só. Mas a palavra Deus, meus irmãos, essa palavra, ela se refere a algo que as pessoas buscam com uma característica do sobrenatural, de uma divindade espiritual. Nós precisamos buscar aquilo que é real e verdadeiro, e nós só temos um Deus, e nós só temos uma verdade, e nós só temos uma palavra. Amém? A palavra é a Bíblia. Glória a Deus. E às vezes a gente tem que parar e realmente se estabelecer, porque desde o princípio Deus resgatou um povo para si. Deus resgatou ali os hebreus para si. Resgatou do Egito para ser um povo, realmente um povo santo, que andasse nos seus mandamentos, meus irmãos. E toda a origem do Evangelho, ela está exatamente
no povo de Israel, nos judeus, no qual Jesus veio no meio do povo judeu, veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E toda a base da palavra de Deus, meus irmãos, ela vem nos judeus, no Velho Testamento. Então nós temos realmente que a base bíblica, meus irmãos, está dentro do Velho Testamento. Tudo que nós temos dentro do Novo Testamento é revelação exatamente do que estava escrito no Velho Testamento. E toda a base espiritual, meus irmãos, nós temos dentro das Escrituras Sagradas. E nós precisamos meditar tudo que está escrito, meus irmãos, porque a palavra do Senhor nos revela todas as coisas. Nós precisamos tomar cuidado com esse mundo místico, meus irmãos, porque tudo se invoca. Até os demônios você invoca. Você invoca os demônios. Quando você quer invocar os demônios, tem certo lugar que você vai lá e eles invocam os demônios, você vê a manifestação de demônios. A gente que já passou por isso, que entende disso, meus irmãos, então manifestar demônio é a coisa mais fácil. Ou até a igreja, você quer ir lá, você chama o demônio e manifesta ele. E ele manifesta, meus irmãos. O fato de estar manifestando demônio não quer dizer que está tendo libertação. Não está tendo libertação. A libertação, meus irmãos, quantas pessoas às vezes vão em cultos e ficam lá meses e meses manifestando o demônio, mas por que o demônio não está saindo? Meus irmãos, porque nós precisamos realmente entender que a palavra de Deus, ela liberta. Porque muitas vezes as pessoas estão endemoniadas porque elas precisam de libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, duas coisas que tem que andar o Evangelho, meu irmão. Nós temos que andar. É a palavra de Deus e cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, meu irmão, é ele que nos dá o entendimento. É o Espírito Santo que nos revela, meus irmãos, as coisas. Nós temos que ter a palavra para que o Espírito Santo ministre dentro de nós. Quando nós olhamos e fala, quem nos convence do pecado? O Espírito Santo nos convence do pecado. Quando nós lemos a palavra de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, quando nós olhamos e quando um homem está no adultério, ele olha a palavra e a palavra diz para não adulterar, que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então, meus irmãos, quando você conhece esta palavra, quando você realmente se entrega a Jesus e quer andar na verdade, aleluia, o Espírito Santo, ele te convence a você sair da prática do pecado, meu irmão. Ele te convence a sair da prática do pecado. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, ela tem que caminhar junto, e nós precisamos estar caminhando junto, meus irmãos. Então, se não tiver a prática, meus irmãos, eu vou dar um exemplo. A gente já andou pregando para alguns lugares, eu tive pregando em umas igrejas em Portugal, com alguns pastores, que realmente a gente ia lá, havia uma manifestação muito grande ali de demônios, mas essas pessoas não eram libertas. Eu falei, pastor, essas almas precisam realmente ser ensinadas com a palavra de Deus. Essa igreja precisa ter doutrina, precisa ter ensinamento, porque você traz a pessoa exatamente para dentro da igreja realmente e não ensina ela a andar na verdade, elas vão continuar endemoniadas ainda. E passou um certo tempo, depois eu encontrei o pastor, ele falou, realmente, aquelas pessoas que quando o pastor veio lá e manifestou os demônios, elas continuaram manifestando e continuaram. Aí que eu fui ver que muitos estavam no adultério, na prostituição. Eu falei, então, porque faltou a doutrina do conhecimento, porque eu digo, aonde tem a palavra de Deus, aonde tem a unção do Espírito Santo, meu irmão, as coisas acontecem, aleluia. A prática do pecado, ela precisa ser deixada de lado, meus irmãos, ela precisa ser deixada. Nós precisamos exatamente sair de todo pecado, porque o pecado nos aprisiona nas garras do diabo. Eu digo, quando o homem peca, ele deu uma legalidade para o diabo.
Ele está dando uma legalidade para o diabo. Uma pessoa que está na prostituição, ela está dando legalidade para o diabo, meus irmãos. Uma pessoa na mentira está dando uma legalidade para o diabo. Então o Senhor diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. O pecado é que dá lugar ao diabo. E nós precisamos sair do pecado, meus irmãos. Precisamos sair do pecado, tirar o pecado das nossas vidas, para que possamos ser uma nova criatura, uma nova massa. Porque enquanto o pecado está na vida das pessoas, meus irmãos, elas realmente ainda continuam ali sendo instrumento do diabo. E nós precisamos largar todos os pecados, meus irmãos. Tem que sacudir, pular, fazer todo o pecado cair, meus irmãos. A gente só percebe isso quando nós vamos andando pela palavra de Deus. Meus irmãos, é tanta coisa que nós precisamos nos libertar, é tanta coisa que nós precisamos libertar, é dia após dia. Então, quando você vai crescendo numa maturidade da palavra, a palavra exatamente vai abrindo o seu entendimento, a sua visão, para você deixar as práticas de uma velha natureza que você fazia, meus irmãos, coisas erradas que você fazia, coisas que você usava de engano, coisas que você falava, coisas que você realmente xingava, odiava, murmurava, reclamava, meus irmãos, desejos ilícitos que estão no coração, que precisam ser tirados. Então todas essas práticas vão sendo tiradas do nosso coração, meus irmãos. E nós vamos tirar essa prática, dos nossos corações. E é normal isso, meus irmãos. É normal a falta de ensinamento que está hoje dentro das igrejas. Eu digo, é culpa só dos pastores? Não, é culpa dos membros, porque os membros, as ovelhas, meus irmãos, estão todas sujas e não querem chegar em casa tomar um banho. Sabe o que é isso? As ovelhas, meus irmãos, elas não querem tomar o banho da palavra, porque nós podemos estar sujos, mas quando nós tomamos o banho da água, que é a palavra de Deus, meus irmãos, quando nós somos lavados pela palavra, a água representa a palavra, meu irmão. Então a água é para nos limpar, para nos purificar. Quando Jesus lavou os pés dos seus apóstolos, lá dos seus discípulos, ele diz: vós estáis limpos pela palavra. Amém? A palavra, ela limpa. Nós só vamos ser limpos se a palavra estiver dentro de nós e nós estivermos vivendo a palavra de Deus. É uma diferença muito grande. Nós vemos homens e mulheres de Deus que vivem num temor, que vivem na verdade da palavra de Deus, meus irmãos, vivem na sinceridade. Uma coisa que eu cobro no meio cristão é a sinceridade e a fidelidade, meu irmão. É a sinceridade, a fidelidade. Nós temos que ser fiéis em todo momento, meus irmãos. O corpo de Cristo tem que estar unido. Nós precisamos estar andando, se importando um para com os outros. Há uma unidade de fé, meus irmãos. É tremendo, nós precisamos. Eu não tenho condições de falar com todos os irmãos, muitas vezes nos ouve que a gente está pregando, mas a gente tenta de alguma maneira alcançar o maior número de irmãos, está em contato, está falando, está orando. A gente sempre ora com muitos irmãos e nós precisamos estar orando, meu irmão, intercedendo um para com os outros. Então esta comunidade, ela precisa estar viva no meio de nós, meus irmãos. É bom que os irmãos vivam em união, a unidade de fé, a necessidade da responsabilidade, meus irmãos. Corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem que estar unido. Aleluia. Deus nos uniu em Jesus para sermos um corpo, um só coração, meus irmãos. A individualidade, ela precisa ser tirada do meio de nós, meus irmãos. Ela precisa ser tirada, a individualidade do meio de nós. Nós temos que estar dispostos como cooperadores, meus irmãos, em tudo e para com todos, meus irmãos. Nós precisamos nos doar. Nós precisamos nos doar realmente de todo o nosso coração, levar a mensagem, pregar a palavra, estarmos unidos nesta fé em nome de Jesus. É tremendo, aleluia. E nós precisamos ficar orando, meus irmãos. Ficamos orando, vírus pode vir, mas Deus dá o livramento. Eu creio, meus irmãos. Tá certo que nós usamos alguns versículos dentro da palavra de Deus, que mal alguns chegará na nossa tenda. Eu creio
creio que Deus guarda, mas também alguns são atingidos, mas quando são atingidos, eu creio que Deus é o Deus que coloca de pé e realmente dá um revestimento. Se foi atingido algum propósito de Deus no coração de cada um, talvez é para mostrar, filho, você vai para lá, aleluia, mas eu estou contigo, aleluia. E muitas vezes nós acabamos indo para dentro do hospital e pregando dentro do hospital, amém, glória a Deus, e Deus dá o livramento lá nas almas que estão lá. Ô Senhor, por que aconteceu comigo que eu vim parar aqui dentro do hospital? O Senhor, filho, você não viria aqui por acaso. Se realmente dependesse da sua vontade, você nunca viria neste hospital. Então deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar onde você estiver, meu irmão, porque a glória de Deus vai descer. Muitos não vão entender, mas a glória do Senhor vai descer aonde você estiver, meus irmãos, aonde você estiver. Tenha certeza, você não está naquele lugar por acaso. Deus vai usar a sua vida de alguma maneira. Por isso que nós precisamos estar sempre carregando o azeite nas nossas vidas, a unção do Espírito Santo, porque o homem de Deus, onde ele estiver, meu irmão, você pode estar indo para qualquer lugar, meus irmãos. Eu estava na Espanha e um irmão falou, vamos até o mercado comigo? Eu falei, vamos, irmão. Amém? Eu estava na casa deles, chegando lá no mercado, na Espanha, do nada Deus me tomou, aí eu fui lá no jovem e falei, irmão, Deus está falando exatamente, você está desviado dos caminhos do Senhor, é para você voltar aos caminhos do Senhor, Deus tem te dado um livramento. O rapaz começou a chorar dentro daquele lugar, aleluia, e por acaso era um português que também estava na Espanha, e foi tremendo, meus irmãos, foi tremendo, o rapaz desviado, estava passando por uma opressão, tinha escapado ali de um acidente, mas Deus estava ali exatamente falando com ele. Aonde você estiver, não importa, meus irmãos, não importa, amém? Se de repente você foi lá para a África, você foi para a China, não importa, meus irmãos, aonde você estiver, Deus vai te usar. Nós somos instrumento para ser usado, meu irmão. Não adianta o instrumento estar guardado na gaveta, não adianta o instrumento de Deus estar realmente, cadê os vasos de Deus? Estão tudo guardado lá dentro do armário. Meus irmãos, já viu o vaso guardado dentro do armário? Não, o vaso ele tem que estar disposto e disponível, meu irmão. Nós temos que estar disposto e disponível. Quem Deus vai usar? Aquele que está disposto e aquele que está disponível. Aquele que realmente mantém a sua chama cheia do Espírito Santo, aleluia. Por isso que o Senhor diz, não é tempo da individualidade, não é tempo de se esconder, é tempo de você aparecer realmente, que Deus quer te usar. Meus irmãos, não fuja. Tenha certeza de uma coisa, meus irmãos, se nós temos que passar por todas as situações, o Senhor passa conosco, só não vamos tentar a Deus, como muitos aqui, vou tocar em tudo aqui e nada vai me acontecer. Não, aí já é tentar a Deus, meus irmãos. Não podemos tentar o Senhor, mas quando nós vemos que ali Deus quer nos usar, o Espírito Santo nos leva, meu irmão. Quando o Espírito Santo te leva, meu irmão, até a serpente pode te picar que não vai acontecer nada. Quando realmente Paulo caiu ali na ilha depois do naufrágio, meu irmão, que ele pegava aqueles gravetos e a serpente lhe picou, meu irmão, e ele sacudiu a mão e nada lhe aconteceu, porque Deus tinha um propósito dele estar ali na ilha, meu irmão, porque ele precisava alcançar aquelas vidas que estavam ali ainda e pregar o evangelho naquela terra. Eu digo, não sei o que está acontecendo com a tua vida, mas o Senhor diz, desperta, levanta, caminha, não é tempo de parar, é tempo de prosseguir, é tempo de se animar, aleluia, glória a Deus. Eu digo, abre a tua boca, aleluia, com a tua vizinha, abre a boca com o teu vizinho, meu irmão, pega esse telefone, começa a pregar, porque você prega, aleluia, porque Deus me usa também muito no telefone, aleluia. Quando eu oro para os irmãos, Deus move,
aleluia, o milagre, o poder, porque a unção de Deus, nós ligamos a fé no mundo espiritual e o poder de Deus desce, o poder de Deus acontece. Meu irmão, usa o seu tempo, não se isole, cristão não foi feito para ser isolado, meu irmão. O cristão é um graveto para estar no meio da fogueira, no meio da unção. Meus irmãos, não adianta esse graveto estar escondido, lá no montão de lenha apagada, meus irmãos, que não vai fazer efeito. Mas Jesus acendeu a candeia dentro do seu coração. Você tem a unção do Espírito Santo para sair, para pregar, para estar unido exatamente no corpo de Cristo. Aleluia, glória a Deus, porque o Senhor nos levantou como soldados revestidos do poder e da glória da unção do Espírito Santo, e muitas almas estão padecendo, e o Senhor quer nos usar, meu irmão e minha irmã. É neste momento que Deus quer nos usar, e o Senhor vai te usar para a honra e glória ao teu santo nome. Aleluia, nós somos cooperadores, amém? Glória a Deus. E vamos se encher desta presença de Deus, vamos ser cheios da unção, do poder do Espírito Santo, aleluia. E nós precisamos ser cheios da palavra, amém? O Senhor, Ele fala conosco em todo o tempo o Senhor fala conosco. Nós vamos ver aqui uma parábola que Jesus nos ensina. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomou as suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. Amém? 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As 5 loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejavam todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor: aí vem o esposo! E saiu ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e, preparando as lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. Eis que as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois se chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém? Aqui essa passagem nos leva a tantos mistérios. Ela nos leva exatamente a muitas palavras, a muitas pregações. E Deus fala de diversas maneiras através dessa mensagem, já pregamos diversas vezes. Mas o que eu quero chamar a atenção através dessa mensagem, meus irmãos, que aquelas 10 noivas eram virgens, amém? As 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro. Aquelas 10 virgens, meus irmãos, saíram ao encontro do noivo, e elas tomaram as suas lâmpadas. Mas a palavra diz que 5 delas eram prudentes, 5 loucas. Estutícia, meus irmãos. Imagina que, de repente, você vai para uma floresta e sai, 5 realmente levam ali uma lanterna e levam umas, vamos ser mais moderno, leva ali umas baterias de reserva e as outras não. Então, tardando, as baterias vão realmente descarregar, mas aquelas que levaram de reserva vão ter exatamente luz. Amém? Então nós precisamos entender que o noivo demorou a vir. A palavra diz que elas tosquenejaram e dormiram, meus irmãos. Mas nós precisamos buscar a palavra, o entendimento, que durante a nossa caminhada aqui, meus irmãos, porque nós também estamos esperando o noivo é o Senhor Jesus. Nós, como igreja, como a noiva de Cristo, meu irmão, amém? A igreja é a noiva, e o Senhor tem chamados muitos para entrar nas bodas do Cordeiro. Mas nós vemos, meus irmãos, que muitos estão prudentes, como aquelas noivas,
aquelas 5 noivas prudentes, meus irmãos, elas levaram o azeite, meus irmãos. O azeite representa a presença do Espírito Santo. Elas tinham a lâmpada. As 10 virgens tinham a lâmpada, meus irmãos. Mas 5 delas estavam sem o azeite, sem a unção do Espírito Santo, meu irmão. Muitas vezes nós estamos com a lâmpada, podemos estar dentro da igreja, meus irmãos, mas não estamos preparados para encontrar com Jesus. A lâmpada, meu irmão, ela representa a palavra que deve habitar dentro de nós, mas ela precisa da unção do Espírito Santo. Quantas pessoas, às vezes, têm até o conhecimento na palavra de Deus, mas não vivem a palavra de Deus. Não vivem a palavra de Deus. E não tem esse azeite reserva do Espírito Santo, é porque o apóstolo Paulo diz que aquele que tem o Espírito de Deus, esse é dele. Mas aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, esse não é dele. Nós vemos que aquelas 5 noivas tinham o Espírito Santo de Deus, meus irmãos. E quando Jesus voltou, aleluia, elas foram ali arrebatadas com o Senhor. Quando o noivo voltou. Mas aquelas 5 nécias, meus irmãos, não estavam preparadas para encontrar com Jesus. Não tinha unção do Espírito Santo dentro das suas vidas, meus irmãos. Elas não tinham azeite, porque a palavra de Deus diz, aquele que ressuscitou a Jesus também nos ressuscitará no último dia. O Espírito Santo de Deus, meu irmão, que ressuscitou a Jesus, também nos ressuscitará no último dia. Por isso que nós precisamos ter o azeite. O azeite representa o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, nós não podemos realmente nascer de novo. Se nós não tivermos o Espírito Santo, meu irmão, nós não vamos ser resgatados para a eternidade. Porque é o Espírito Santo que nos vivifica, meus irmãos, porque aquele que resgatou a Jesus, amém, também nos ressuscitará no último dia. E nós precisamos acreditar, meus irmãos, como aquelas noivas estavam prudentes, ser prudente, meu irmão, prudente, ter prudência, andar como cristão prudente em todo momento, carregando o azeite, meu irmão. Nós precisamos carregar a unção do Espírito Santo nas nossas vidas. E eu digo, quem tem a unção do Espírito Santo, meu irmão, ele está vivificado, aleluia. Quem tem a unção do Espírito Santo, meu irmão, o Espírito Santo realmente, ele é o Consolador, ele nos cobra, amém? O Espírito Santo, meu irmão, ele é cavalheiro, mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo em todo momento, ele nos corrige, meus irmãos. Quantas vezes nós fazemos algo que o Espírito Santo vem e nos reprova, e naquele mesmo momento nós caímos em temor e nos arrependemos. Então o Espírito Santo, meu irmão, precisa estar na nossa vida para que a lâmpada que há em nós fique acesa. A unção do Espírito Santo, meu irmão, é que vai manter a alma acesa para a eternidade. E nós precisamos se manter aceso. Mas que jeito, pastor? Você precisa realmente viver na palavra de Deus. Você precisa viver, porque se você viver na palavra de Deus, meu irmão, quando você anda na palavra de Deus, você vai ver quantas coisas realmente o homem está perecendo por falta de conhecimento. Está perecendo. Quando nós temos o Espírito Santo, tem uma paz dentro de nós. Tem uma paz, tem uma harmonia, porque nós sabemos que Deus está conosco. Deus está interagindo nas nossas vidas. Deus está nos dando livramento em todo momento. Aleluia. Então, meus irmãos, nós podemos até passar por muitas situações de prova. Às vezes não tem ouro nem prata, como Pedro e João não tinham. Pedro e João disseram àquele coxo que pedia esmola: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus Cristo Nazareno. Essa passagem é tão tremenda, meus irmãos, que aquele coxo não estava pedindo a cura, aquele coxo estava pedindo esmola. Mas a unção, o azeite da unção era tão forte na presença de João e Pedro, que eles simplesmente disseram: levanta e anda em nome de Jesus Cristo.
Amém? Essa unção que tem que estar na vida do cristão, meu irmão. A unção. Você às vezes, pastor, eu estou passando. Meu irmão, esquece a dificuldade. Nós vamos passar pela dificuldade. Amém? Muitos irmãos passam pela dificuldade porque muitos que podem não ajudam, meus irmãos. Então eu vejo em muitas situações a igreja precisa estar unida, a igreja precisa ter zelo de um para com o outro, olhar a necessidade dos santos, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Precisamos estar unidos em todo momento. Meus irmãos, a igreja é diferente do mundo. O mundo, meu irmão, ainda que o mundo desse jeito, eu vejo que tem muitos corações abertos no mundo, muito maior que na igreja, que as pessoas se compadecem, realmente a humanidade. O que está faltando realmente, a igreja está unida. Precisamos sair fora desse ritual, meus irmãos, e viver em amor um para com os outros. Precisa ter amor, ainda que a palavra está nos trazendo uma revelação dos últimos dias, aonde a palavra diz que por causa da iniquidade o amor de muitos se esfriaria. Quer dizer, a palavra iniquidade, como eu tenho falado, é o desvio de andar nos mandamentos de Deus. As pessoas vão deixar de andar nos mandamentos de Deus, vão endurecer os seus corações, vão esfriar os seus corações, meus irmãos. Agora, isso é profético. Não é porque está escrito que nós vamos deixar o coração nosso esfriar, não. O nosso coração tem que ter esse azeite do amor, nosso coração tem que ter essa unção de estarmos fazendo bem em todo momento. Nós precisamos ser moldados no meio de uma geração dessa corrupta, meus irmãos. Aleluia! E a igreja, realmente o corpo de Cristo, é um lugar de estar unido neste amor, realmente mostrar o nosso amor para as almas que estão lá fora, para buscar os que estão perdidos, que estão desgarrados da presença de Deus. Meus irmãos, então Deus vai nos usar em todo momento. Nós precisamos estar ligados nesta unção poderosa do Espírito Santo. Aleluia! Eu creio que Deus vai mover no teu coração. Deus quer mover, Deus quer te encher desta unção da palavra. Deus tem falado muito, que tem chegado aí, que é tempo de ter conhecimento de Deus, prosseguir em conhecer ao Senhor. Nós precisamos prosseguir, meus irmãos, não podemos parar todo dia, nós temos que pegar a Bíblia, nós temos que ler. Eu já li essa palavra muitas vezes, todo dia eu me deparo, porque o Senhor cada dia tira uma ciência diferente das Escrituras. Aleluia, é tremendo. Ele fala. Você pode olhar aquele versículo, pregar aquele versículo, aí vem Deus, ele tira uma mensagem realmente para edificar as almas e as vidas. E Deus quer te usar, meus irmãos. Aleluia, Deus quer te usar. Deus quer te usar dentro da sua casa, porque você é uma bênção. Você vai, irmã que está me ouvindo, você vai mudar a sua casa. Aleluia, glória a Deus. Nós somos o bom perfume de Cristo, e você realmente, essa unção do Espírito Santo para adornar este lar, perfumar todo este lar com o amor de Deus, com o amor de Cristo dentro da sua casa, para tirar todo este conflito que está dentro da sua casa, da sua vida, na vida dos seus filhos. Chega desse cheiro mal da discussão, chega desse cheiro mal desta opressão que está aí dentro deste lar. Aleluia, que o Senhor agora derrame desta unção sobre a tua vida e te dê sabedoria, te dê entendimento, te dê discernimento, exatamente para que você ande e viva pela palavra do Senhor. Amém, glória a Deus. E nós precisamos nos livrar de toda ação do mal, meus irmãos, como eu comecei a pregar, como a palavra diz: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. São palavras de Jesus, está lá em João, Evangelho de João 8,32, quer dizer, todos aqueles que cometem pecado são servos do pecado, amém? Em verdade, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, meus irmãos. Jesus nos libertou exatamente da escravidão do pecado, para que a gente não viva mais em pecado, amém? Mas viva para o Senhor.
Porque, meus irmãos, o Senhor quer nos adornar com a unção do Espírito Santo. O Senhor quer nos encher. Nós precisamos muitas vezes ser moldados. E Deus vai moldando, sabe? Deus vai nos moldando com o tempo. Ainda que a gente está na igreja há muito tempo, prega há muito tempo, todo dia nós temos que ser moldados. Eu tenho que ser moldado todo dia. Amém? Todo dia eu tenho que ser moldado. E você também tem que ser moldado. Aleluia, glória a Deus. Então, tem coisas que estão no sentimento nosso que precisa ser moldado. E eu digo, essa indiferença que está no coração dos homens, as pessoas não querem se comprometer, elas querem ficar isoladas, elas não querem se envolver. Mas o Senhor está dizendo, meu irmão, negue a si mesmo, amém? Se entregue como servo de Deus, esteja vivendo no meio desta comunidade, para que todos sejam um só, meus irmãos. Nós precisamos ser um só, precisamos tirar toda a indiferença. Meus irmãos, nós vivemos num mundo realmente que aprendemos que não queremos ser realmente ali atrapalhados, queremos ter uma vida reservada. Parece que as pessoas para falar conosco têm que marcar um horário, né? Marcar um horário. Eu digo, a cultura dos homens é essa, mas no meio do cristianismo não tem isso, meu irmão. O cristão, ele tem que ser hospitaleiro em todo momento, ele tem que ter o coração aberto. E todo aquele que vai, te pede, todo aquele que bate na sua porta, aquele que te liga e fala, eu vou até a tua casa, abre o teu coração, meu irmão, minha irmã. Tira essa indiferença, tira essa dureza, isso não é de Deus. Meus irmãos, imagina só, se Deus fizesse isso com a gente. A qualquer momento que você colocar o teu joelho no chão e orar ao Senhor de todo o seu coração, Ele está atendendo a sua oração. Nós estamos aqui agora. Jesus está atento à oração dos seus santos, meus irmãos, em qualquer horário, em qualquer momento, meu irmão, em qualquer momento. Mas nós somos tão duros de coração, meus irmãos, que eu não quero me envolver, agora vai me atrapalhar, eu não vou atender. Meus irmãos, a gente passa por isso, mas as pessoas precisam abrir o coração, meus irmãos. Abrir o coração, que nós estamos aqui para servir uns aos outros, para estar disponíveis. Nós precisamos estar disponíveis, meus irmãos. E acontece muito com isso, enquanto muitos irmãos querem estar orando comigo, pastor, vem aqui na minha casa, pastor, eu queria que o pastor viesse fazer um culto aqui, meu irmão, aleluia. A gente encontra outros que a gente às vezes fala, queria estar até com o irmão pregando uma mensagem, e eles falam, não tenho tempo, não dá, vamos deixar para outro tempo. Meus irmãos, é tremendo, né? Quando há uma irmandade, há uma comunhão, aleluia, quando nós temos o desejo de estar um com os outros, que nada pode nos impedir de estar nessa unidade de fé, e você tem que lutar para estar nessa unidade de fé, meu irmão. Se disponha, porque sabe quem é meu pai e minha mãe? Jesus diz. Quem que é meu pai? Quem que é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus diz. Amém? Quando falaram para Jesus que a sua mãe e os seus irmãos estavam lá fora, queriam vê-lo, mas Jesus diz, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Aquele que ouvem as palavras do meu pai e as cumpre. Esta é a verdadeira família que vai morar no céu. A irmandade, meu irmão. E nós precisamos ter esse coração puro, esse coração realmente regenerado, tirar toda essa individualidade, essa dureza, meus irmãos, e tirar realmente essa exclusividade que eu falo com qualquer uma hora que eu quero, eu atendo qualquer uma hora que eu quero, a hora que eu estiver disponível. Não, no meio do cristão, a palavra diz hospitalidade. Seja hospitaleiro, meu irmão, aleluia. Então, nós precisamos ter essa hospitalidade, estar disposto e disponível em todo momento, meus irmãos. É lógico que não vamos usar de abusos, e aqueles que usam de abuso também, a gente tem que falar a verdade. Mas temos que estar junto com aqueles homens e mulheres que estão fazendo a obra de Deus, dispostos e disponíveis. Pai Santo, Pai querido, e neste momento, Senhor, venha, meu Deus, mover no coração desses irmãos, Pai, para que eles venham, Senhor, ter esta harmonia do seu Espírito, que esta unção, Pai amado, os encha, Senhor, Pai, cada dia mais desse discernimento,
Pai, eu creio que o Senhor está levantando um povo com discernimento, com uma visão espiritual, Senhor, para que, Senhor, a tua palavra habite ricamente dentro deles, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa guardar. Jesus diz ao Pai: tenho-vos dado a minha palavra, e eles creram. E eu creio, meu Deus, que cada um de nós que está aqui hoje, Senhor, cremos na tua palavra, Senhor, que o Senhor possa guardar eles, Pai amado, de todo mal, que o Senhor possa encher a vida deles. Senhor, te peço, Pai amado, que o Senhor entre, Senhor, nos caminhos, Pai amado, que tem impedido, Senhor, de a bênção chegar até as suas vidas, Pai. Tudo aquilo que tem impedido, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que tem irmãos, Pai amado, esperando algo, Pai, acontecer na sua vida. Meu Deus, eu creio talvez um impedimento que o inimigo tem colocado, ou qualquer situações, meu Pai, que tem embarrado deste irmão, desta irmã, Pai, de alcançar este milagre. Meu Deus, ela precisa de um recurso, ela precisa deste milagre, ela precisa que este processo ande, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, tem muitos que ainda precisam que saia uma aposentadoria. Senhor, ainda que as instituições estejam fechadas, mas, Senhor, os teus ouvidos estão abertos ao clamor do teu povo, meu Pai. Senhor, tu és o Deus, Pai amado, que move as águas que estão paradas. Senhor, pode estar tudo parado, Senhor, mas tu és o Deus que move, Senhor. Este povo pode estar numa terra seca, meu Deus, pode não ter nuvens, Senhor, e nem vento, mas tu és o Deus que derrama chuva, Pai amado, para que esses irmãos, Pai amado, encham as suas vidas, Senhor, desta unção, desta água, para que esta água derrame, Senhor, a bênção na vida deles, Pai amado. Entra com a providência, move as coisas que estão paradas, Senhor, dá vitória a este irmão, a esta irmã, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, a terra está em seca, meu Deus, mas tu és o Deus que move o milagre, aleluia. Senhor, ainda que ele não estava esperando, mas tu és o Deus que cria, meu Pai, o caminho no meio do deserto. Meu Deus, tu és o Deus que tira água onde não tem água, porque Jesus nos segue, ele é a nossa rocha, e aonde Jesus está não tem sede, meu Pai, porque ele sacia a nossa sede, ele multiplica, Senhor, aleluia, aos nossos pães, os nossos peixinhos. É Jesus que sustenta, Senhor, os seus escolhidos. Senhor, move na vida desses irmãos com este grande milagre, meu Pai. Senhor, abençoa ele, entra na causa dele, meu Deus, e quebra todo este impedimento, em nome de Jesus, Pai amado, aleluia. Senhor, Senhor, até aquilo que era para dar errado, tu és o Deus que transforma no certo, meu Deus. Xalabassuri andarecôbia. Senhor, move, meu Deus, o milagre. Meu Deus, tu és o Deus que move o milagre. As causas podem estar esquecidas, meu Deus. Aquela viúva importunava aquele juiz, meu Deus, porque não julgava a sua causa, aleluia. Mas Jesus diz: considerai a causa daquela viúva, aleluia, porque o nosso Pai do céu não vai fazer ainda justiça aos seus escolhidos. Meu Deus, tem um povo que está clamando, meu Deus, que precisa, Senhor, alabassúria, da tua misericórdia para mover os corações dos homens, Pai, para mover tudo que está parado a favor dos teus santos e abrir as portas, meu Deus, abrir os caminhos que estão fechados e dar vitória, Senhor, nesta causa deles, em nome de Jesus. Tu és o Deus que cura, tu és o Deus que liberta, tu és o Deus que sustenta o teu povo, meu Deus. Xalamanderecôbia, no meio, Senhor, desta luta, é o Senhor que visita os teus santos e dá vitória, levanta os cansados e oprimidos, meu Deus. Muitos entraram oprimidos, mas a palavra, meu Deus, a voz do noivo, meu Deus, soou nos nossos corações pelo Espírito Santo e nos trouxe a paz, nos trouxe a renovação, nos trouxe a certeza, porque tu vives e nós cremos no amanhã, aleluia, porque é o dia de amanhã, o dia de milagre, é o dia
dia de glorificar o teu nome, porque o Senhor já deu ordem aos seus santos ao nosso respeito, exatamente. Ah, Senhor, aleluia, glória a Deus, amém, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém. Então, fica com essa palavra abençoada, creia na vitória, amém, porque Deus move a favor dos seus santos. Vai lá no mural, deixa um recado, amém, deixa um recado no mural, aleluia, glória a Deus. Tem muitos irmãos que ouvem, mas o povo difícil de deixar um recado. Fica na paz e Deus abençoe em nome de Jesus, amém.